Nós estamos iniciando agora a segunda parte da nossa palestra, Ganhando a Batalha, Perdendo a Guerra. Se você não assistiu a primeira parte, eu sugiro que você procure nesse canal, esse canal de onde você acessa essa segunda parte, a primeira parte. São instruções bíblicas e simples, ok? O propósito é ser mais uma conversa, mais um bate-papo. Isso aqui não é uma mensagem, não é de teor profético com 10, 8 pontos. São instruções básicas, simples, que visam ajudar você no seu relacionamento. Nós falamos na semana passada que se existe uma área onde todos os terapeutas eles concordam, é que nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Que a comunicação ela é crucial em nossos relacionamentos e a Bíblia ela tem um livro inteiro que trata sobre essa questão, porque Deus, antes que o homem descubra algo, Deus sempre soube. Nós temos essas instruções no livro de Tiago. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, esteja conosco. Que a sua palavra se torne não apenas interessante, ó Deus, e edificante, mas viva e transformadora. Em nome de Jesus. Amém. Pergunta. Eu penso que eu devo fazer essa pergunta para os homens, porque mulheres dificilmente fariam isso. Mas será que alguns dos homens aqui, será que alguém já na sua vida olhou para uma mulher, tentou ser gentil com essa mulher e ao olhar para essa mulher, você já perguntou para ela quando que o bebê iria nascer? E essa mulher não estava grávida? Eu espero que não muitos aqui estão dizendo, sim, pastor, eu já fiz isso. Isso aconteceu comigo. Quero crer que 1999, ano 2000, nós morávamos em uma pequena cidade nos Estados Unidos chamada Lancaster. Nós compramos uma casa ali, uma casa pequena, e assim que nós nos mudamos para essa pequena cidade na Carolina do Sul, nós começamos a nos situar, procurar o melhor mercado, não é, o melhor mecânico, e o lugar para comprar pão, essas coisas que você faz quando você se muda para um lugar novo. E uma das coisas que você procura é um lugar para cortar o cabelo, não é? Então, eu sempre estive acostumado a cortar o cabelo, não é? Em barbeiros com homens cortando o cabelo. É a maneira como eu fui criado, é a maneira como o Brasil é. Mas naquela pequena cidade não havia nenhum barbeiro, não é? Eu não encontrei, pelo menos, nenhum barbeiro do sexo masculino. E certa vez nós recebemos a indicação de um salão onde eles cortavam o cabelo de crianças. Eu levei o Lucas ali, ele devia ter 7 anos de idade, alguma coisa assim. E eu levei ali e eu fiquei surpreso porque era um salão de beleza com 3 mulheres e eles só cortavam cabelo de crianças, meninas ou meninos, e de homens. Eles não cortavam cabelo de mulheres. Eu fiquei surpreso com isso, não é? E depois que a pessoa ali cortou o cabelo do Lucas, ela perguntou para mim, você vai cortar também? Não é? Eu disse que não, mas na próxima vez que eu voltei ali, eu acabei cortando o cabelo e ela era uma boa profissional. Existiam 3 moças, mas eu cortava geralmente com uma ou outra. Uma chamava Rhonda, que era a dona do salão, e a Andy, que era mais jovem, cortava muito bem também.
E aí você não é, desenvolve, né, um relacionamento. Às vezes eu ia com a minha filha pequena, a Natalie, não é? Ela era muito graciosa quando pequena, né? E aí a gente vai perguntando, é uma cidade pequena, onde que você leva eles na escola, tudo mais, e o que você faz aqui? Eu estava dizendo, contava que eu estava no ministério, tal. Bem, a, a Andy era uma moça que claramente muito vaidosa, sempre arrumada, sempre maquiada, não é? Sempre muito bem arrumada, não é? Todas elas, mas a Andy ela sempre estava impecável. E eu me lembro que eu fui viajar para fora do país, vim para o Brasil e cortei o cabelo aqui. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses sem ir para aquele salão. Quando eu peguei e voltei, precisava cortar o cabelo. Aí eu fui cortar o cabelo com o Lucas e a Rhonda estava ocupada. E aí chegou o meu momento e eu fui cortar com a Andy. E eu querendo ser gentil, não é? Eu percebi que ela estava com uma barriga. E eu sabia que ela já tinha tido um filho já, ela era casada com um policial, às vezes o policial entrava, nós conversávamos, não é? E aí eu perguntei, Andy, e quando que o seu bebê chega? E ela olhou para mim e disse, Alex, eu não estou grávida. Sabe o que é interessante? Depois que as palavras saem da nossa boca, não há o que fazer. Deus nos deu o botão de pausa, não é? Nós falamos sobre isso na semana passada. Prontos para ouvir, tardio para falar. Muitas vezes nós temos a sabedoria de pausar. Mas o que nós realmente precisaríamos é de ter um botão de rebobinar. Não é? Você na sua televisão, você tem ali o botão, se a sua televisão tiver ali a capacidade de também controlar um DVD, talvez no seu computador, você tem o botão de play, né, de tocar, de parar, de pausar, de ir para frente e de ir para trás. E como nós precisamos desse botão de voltar, mas nós não temos. Nós temos que enfrentar e nós temos que lidar com as coisas que saem da nossa boca. Nós podemos até parar, nós não podemos voltar. Uma vez que você lança uma palavra, ela foi lançada, como uma flecha. Então, é por isso que Tiago, e é por isso que eu sugeri que você volte ao estudo da semana passada, porque eles vão se construir um sobre o outro, ok? Na semana passada, nós falamos sobre aquele texto em Tiago 1, que diz que nós devemos estar prontos para ouvir e tardios para falar. Quando estamos em conflito, eu disse também na semana passada, nós ficamos tensos. Nossos membros, eles ficam tensos, o nosso coração bate de forma diferente. Por quê? Porque você quer a mesma coisa que a pessoa com quem você está discutindo quer. Nós queremos ser ouvidos, nós queremos ser compreendidos. Então, Tiago 1 nos mostra que nós precisamos estar desenvolvendo um novo hábito em nossos relacionamentos, em nossos casamentos. Qual que é esse novo hábito? Pronto para ouvir, tardio, esperando para falar. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar nesse novo hábito. Quanto mais você tiver oportunidades para, espere, eu vou ouvir. Aquilo que você está dizendo faz total sentido para você, mas não faz sentido para mim. É por isso que nós estamos tendo essa discussão. Então, eu preciso ouvir, porque eu não entendo. Eu não sei. Eu preciso ouvir e compreender você. Porque eu também quero ser ouvido e eu quero ser compreendido. Palavras são poderosas, extraordinariamente poderosas.
a sua vida foi moldada e continua a ser moldada, a minha vida também, pelas palavras que nos foram faladas. Palavras que foram faladas para nós, por nós e sobre nós. Nossa vida é moldada por essas palavras. Palavras moldaram a nossa infância, palavras moldam o seu casamento, seus relacionamentos mais íntimos. Palavras, elas impactam a sua confiança. Palavras, elas impactam quem você vê quando você olha no espelho. Pessoas sem confiança já foram ajudadas por palavras de encorajamento. E pessoas que estavam a princípio confiantes foram prejudicadas por palavras desencorajadoras. Isso é fascinante. Palavras que falamos não têm o mesmo peso. Palavras não têm a mesma intensidade, não têm o mesmo impacto. Você já se perguntou quantas palavras positivas são necessárias para cancelar ou contrabalancear uma só palavra negativa? Nós temos mais dificuldades em nos esquecer de palavras que magoam do que palavras que nos abençoam, que nos elogiam. Palavras que nos magoam nos afetam emocionalmente mais do que palavras que nos encorajam. Porque palavras nunca estão desassociadas de sentimentos. E quando são palavras que magoam, sentimentos intensos, eles se acoplam àquelas palavras e você tem mais dificuldade em entendê-las. Nós precisamos, então, desmistificar todo esse conceito de palavras dentro de nossos relacionamentos. Sarcasmo, críticas destrutivas, ironia, palavrões, nós nos lembramos. E nós temos uma enorme dificuldade de se esquecer dessas palavras. Você, então, precisa de muitas palavras positivas para cancelar uma palavra dura, uma palavra negativa, uma palavra que magoou. Não apenas palavras não têm o mesmo peso, mas a fonte das palavras também influenciam o seu peso. A fonte das palavras não tem o mesmo peso. Eu, como pastor, por exemplo, eu tenho que ser cuidadoso. Quantas vezes durante esse tempo no Jardim Miriam, eu já ouvi um líder me dizer: pastor, seria importante que o irmão falasse com essa pessoa. Vai chegar de forma diferente. Então, muitas vezes, eu tenho que intervir. Mas o oposto também ocorre. Certa vez eu estava em uma reunião de líderes e eu queria conversar com alguém, intervir com alguém, e aí um dos líderes me disse: pastor, deixa fulano de tal ir e conversar primeiro, porque se o pastor for, isso talvez assuste essa pessoa, não vai ser bom. Então, palavras têm peso diferente, dependendo da fonte. Com toda certeza, quando você era pequeno, criança, a palavra do seu pai, da sua mãe, tinha um enorme peso. Quanto mais você cresce, elas têm um peso menor. O ideal é que você continue sempre a honrar o seu pai e a sua mãe, sempre honrar as suas palavras. Mas muitos filhos simplesmente se esquecem dessa verdade, desse mandamento. Dentro de um lar, as palavras de um pai, a psicologia nos diz, são as que têm mais peso. Muitas vezes, pais que são silenciosos demais criam insegurança nos seus filhos. Pais ausentes. Eu tenho encontrado esposas que se preocupam com o futuro do seu relacionamento porque elas são verbalmente
abusadas pelos seus maridos e elas temem que o marido, quando ele se tornar pai, quando Deus der filhos, que o marido venha também a abusar verbalmente dos filhos. E mães já sofrem antes de que aconteça. Quando nós falamos sobre comunicação, palavras, peso das fontes, nós temos que ver também que o tempo de recuperação das palavras não tem o mesmo peso. Quando alguém diz uma palavra pesada para você, isso machuca você imediatamente. E o tempo de recuperação, ele é longo. Não adianta nada, depois de você magoar alguém, não adianta nada, absolutamente coisa nenhuma, você dizer perdão, desculpa. Não adianta. Por quê? Porque a cura, ela demora. E muitas vezes pessoas, elas não entendem isso. Você diz algo para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido, e você fica pensando, por que nós não estamos de volta onde estávamos antes de eu ter dito isso para você? O me perdoe não resolve de forma imediata. Porque o perdão, ele sempre envolve uma ação. E a ação, ela não pode ser imediata. A ação tem a ver com comportamento, tem a ver com uma mudança de hábito. Então, simplesmente dizer, me perdoe, não vai chegar para a outra pessoa como sendo uma solução que irá cancelar aquela palavra que magoou. Você pode destruir pessoas com palavras. Você nem precisa estar no mesmo lugar. E Tiago, como eu já disse na semana passada, tem muito a dizer sobre palavras. E eu vou aqui fazer uma afirmação, vou dizer algo aqui, declarar algo, que só vai ser entendido por aqueles que já leram Tiago algumas vezes. Se você nunca leu Tiago, ou se você apenas lê Tiago quando você está na igreja e o pastor diz, abra sua Bíblia em Tiago, quando você está ouvindo o sermão, você não vai acreditar no que eu vou dizer para você. Se você não é um salvo no Senhor Jesus Cristo, menos ainda. Você vai completamente questionar o que eu vou dizer para você. Mas se você já leu Tiago algumas vezes, eu tenho certeza que você irá concordar. É o seguinte, nós não teríamos tantos divórcios e separações em nossas igrejas se casais, maridos e esposas lessem o livro de Tiago mais vezes. Não apenas lessem, mas como Tiago mesmo diz, obedecessem. Que não fossem apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Algum tempo atrás, em um sermão em nossa igreja, eu disse que se você tem dificuldades na sua vida com depressão, 15 minutos separam você de ter vitória. Leia o livro de Filipenses. O livro de Filipenses, ele trata sobre essas questões que atormentam o nosso coração, especialmente em nossa era, dentro dessa busca existencial tão intensa que nós temos hoje. E o livro de Tiago, ele é um livro específico, customizado por Deus para trabalhar em relacionamentos. Se você, como família, como casal, se você começar a ler e depois começar a buscar em Deus o entendimento e depois praticar o que diz o livro de Tiago, eu garanto para você, você não vai ter tantos arrependimentos como está tendo. Se você não é um cristão, a verdade de Tiago, ela é extremamente poderosa, mas é quase como que se você estivesse vendo um panorama, uma paisagem maravilhosa, cachoeiras, riachos, árvores frutíferas, e você visse aquela beleza,
e você quisesse chegar ali e tivesse um vidro, um painel de vidro inquebrável que impedisse você. Você vê a beleza, você sente a força das águas, você percebe a saúde daquelas frutas, você percebe tudo isso, mas você está do lado errado do vidro. Aquilo é uma vitrine para você. Então, muitas das coisas que eu disser aqui farão sentido para você, mesmo que você não tenha nascido de novo. Mas você não poderá praticar tais coisas, pois falta em você o Espírito Santo de Deus. Falta para você nascer de novo. E se na sua igreja ninguém fala sobre nascer de novo, você está na igreja errada. Essa é uma expressão que talvez não seja usada na sua igreja, mas essa é uma expressão que Jesus Cristo, o Filho de Deus, usou várias vezes. A Bíblia foi escrita para que o homem nasça de novo, para que ele viva de forma diferente, para que ele nasça na família de Deus. Então eu quis fazer esse aviso aqui, porque o que eu vou dizer aqui, ele para algumas pessoas será uma bênção, porque se essa pessoa ela for nascida de novo e ela quiser ser obediente a Deus, ela vai usar essas palavras, isso vai ser de grande utilidade para a sua vida. Ela pode aplicar essas palavras, ela tem condições. Mas será muito frustrante para você ouvir o que eu estou a dizer e você tentar e não conseguir, simplesmente porque você é um religioso, é uma boa pessoa, é uma pessoa moral, mas não tem o que é necessário. Tá bom? Se você quiser entrar numa corrida de Fórmula 1, você precisa de um carro de Fórmula 1. Você pode ter um carro que vai ter 4 rodas como o carro de Fórmula 1, que vai ter um motor como o carro de Fórmula 1 tem um motor, uma direção, suspensão, transmissão. Ok, mas o seu carro, ele não foi feito para o Autódromo de Interlagos. Ele foi feito para as ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Ok? Não é que o seu carro ele não funcione para algumas tarefas. Você pode ir para a escola, ir para o trabalho, você pode ir para a praia, você pode ir para vários lugares. Agora ninguém pode ir, não é? Porque estamos na pandemia. Mas eventualmente as coisas vão voltar ao normal e você vai poder ir. Então o seu carro ele faz algumas coisas, mas ele não é capaz de atingir a velocidade de um carro de Fórmula 1, porque um carro de Fórmula 1 ele é feito de forma diferente. E assim é o cristão. Assim é a pessoa que é nascida de novo. Então eu quero dizer isso para evitar frustração. Mas existe na palavra de Deus essa ordem. O novo nascimento é a primeira coisa e depois do novo nascimento vem o crescimento. Tiago 3,2, voltando ao assunto, olha só o que a Bíblia nos diz, o que Tiago nos diz no versículo 2 do capítulo 3. Porque todos tropeçamos. Não tem ninguém que não tropece. Todos tropeçamos em muitas coisas. Nós erramos. E aí Tiago ele vai fazer aqui a sua argumentação e ele vai tornar mais específica essa observação, essa argumentação. Se alguém, todos tropeçamos, se alguém tropeça em palavra, na sua comunicação, se alguém não tropeça, ou melhor, na sua comunicação, na sua palavra, ele é perfeito e poderoso para refrear todo o seu corpo. O que é isso que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo aquilo que eu disse no começo da nossa palestra. Que palavras são poderosas. Que palavras são extraordinárias. Que se você conseguir não tropeçar na sua comunicação, tudo na sua vida será afetado. Todo o seu corpo
será abençoado. É isso que Tiago nos diz. E aí, ele ilustra o que ele está dizendo. Ele diz no versículo número 3, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Nós colocamos freios ali, na boca daqueles animais maravilhosos, cavalos, para que eles possam nos obedecer. Quando você passa na Marginal de Pinheiros, aqui em São Paulo, depois que você passa a Rebouças, ali o viaduto que conduz a Rebouças, você vê do lado direito o Jockey Club. No Jockey Club você tem ali as habitações dos jockeys. E eles têm, durante tempos normais, corridas de cavalos. Pessoas apostando, não é? Nessas corridas. E certa vez eu fui, que eu tinha curiosidade de ver uma corrida de cavalo, eu fui ver. Era aberto, não era cobrado nada, eu creio que aquilo é sustentado de outra forma. E eu fiquei surpreso como que os jockeys são pequenos. Eu pensei que eram crianças que estavam, não é, sobre aqueles cavalos. Mas eram homens, rapazes, garotos, mas pequenos. Porque quanto menor o jockey é, menos pesado, logicamente, e ele tem uma vantagem maior. O cavalo, ele tem que levar menos peso e ele pode desenvolver uma velocidade maior. Pura física. É interessante, não é? Eu ficava olhando para aquela corrida, aqueles meninos conseguiam direcionar aquele cavalo. Aquele cavalo poderoso, não é? Rápido, aquela máquina, apenas pela boca. Essa é a ilustração de Tiago. Ele dá outra para nós. Versículo 4. Vede também as naus, os navios que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Navios imensos no templo de Tiago, ventos fortes e imprevisíveis, especialmente no mar Mediterrâneo, e apenas um pequeno pedaço de madeira, chamado leme, direciona aquele navio. Suas velas imensas, toneladas, um pequeno leme, uma pequena parte. Pequena parte, grande influência. Quando você pensa sobre o freio que eles colocam na boca do cavalo, pequeno, insignificante. Tamanho do leme em relação ao navio, muito pequeno, insignificante. Da mesma forma, a língua, a sua língua, a minha língua. São órgãos pequenos. De fato, a língua é um conjunto de 8 músculos diferentes. 10 centímetros. E esses 8 músculos, a sua língua, controla o seu destino. Você pode invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, ou você pode amaldiçoar a fé cristã. Você pode construir o seu casamento, ou você pode destruir o seu casamento. Você pode melhorar na sua empresa, ou você pode acabar com a sua carreira. Sabe uma coisa interessante sobre a língua? Esse órgão feito de 8 músculos, a língua nunca se cansa. Você vai para a academia, você exercita o braço, mas existe um limite. Você vai cansar o seu braço, os músculos do seu braço, das pernas, mas a língua nunca se cansa. E como que ela faz um estrago tão grande? Versículo 5, assim também é a língua, é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Essa é a ilustração terceira. Por causa de uma faísca, por causa de uma bituca de cigarro, uma floresta inteira acaba. Essa semana eu estava vendo as notícias
e a meteorologista diz que alguns estados do Brasil estão passando por seca e que pessoas devem ser cuidadosas, não jogar bitucas de cigarro, porque aquela pequena faísca pode acabar com toda a vegetação. Quando você pensa sobre a língua e sobre os exemplos de Tiago, não há correlação lógica. Algo pequeno. Nós pensamos que coisas grandes causam grandes impactos. E geralmente na vida é assim. Nós já vimos acidentes de caminhões que perdem o freio e que vão derrubando e passando por tudo que aparece na frente. Caminhões de grandes toneladas, não é? Eu vi há algum tempo atrás um navio que ele pegou e perdeu o controle e ele entrou ali no cais e destruiu. Uma destruição ali imensa. Então nós estamos acostumados com grandes coisas fazendo grandes impactos. Mas aqui Tiago está dizendo que a língua é um pequeno membro que causa uma enorme destruição. Um fogo imenso em nossas vidas. Todo tipo de iniquidade, divórcio, guerras, assassinatos, começa com a língua. Eu li ainda hoje sobre um rapaz em Manaus que morreu esfaqueado porque ele começou a brigar em um bar com outro rapaz. Estavam bêbados, disse uma coisa, disse outra, o rapaz ali tirou a faca, esfaqueou esse rapaz, ele morreu no chão do bar. A língua. A língua pode destruir todo o corpo. E quando você divorcia alguém, você não divorcia a boca da pessoa, você divorcia toda a pessoa. É a língua que trouxe a destruição, mas você divorcia todo ser, toda pessoa. Quando alguém na sua empresa começa a mentir, começa a causar intriga, começa a não ser alguém que contribui com a equipe, você não destrói apenas a boca daquela pessoa, você destrói toda a pessoa. Ou despede, melhor, toda a pessoa. Então nós devemos ser cuidadosos. Alguns de vocês têm inflamado, como diz aqui o versículo 6, a língua também é um fogo. Alguns de vocês têm chamuscado, inflamado esposas, maridos, filhos com as suas palavras, com sarcasmo, palavras de baixo calão, chamando nomes, ok? Você tem, e palavras são extraordinárias. Nós usamos palavras para destruir e para construir. E aí nós tentamos, quando nós usamos dessas palavras, nós tentamos usar a língua para corrigir a situação. Eu estava com raiva. Eu estava frustrado. Não é isso que eu quis dizer. Olha, mesmo que você comece um fogo acidentalmente, ainda assim você é responsável pela sua destruição. Ainda assim você é. Tiago diz mais no versículo 6, a língua é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A língua é inflamada pelo inferno. O poder da sua língua vem do inferno. Eu não sei onde que eu estava com a cabeça quando eu disse isso. Tiago diz, eu sei, do inferno. O inferno, a cultura do inferno, da rebelião, da desobediência, da falta de santidade, ela ocasionou, não que você não tenha responsabilidade, porque você está sendo usado, deixando ser usado pelo seu pecado e pela sua carne. Tiago não acabou ainda. Não acabou ainda, pastor? Não. Versículo 7, ele diz o seguinte, todas as bestas, todas, versículo 7,
toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. O que Tiago está dizendo aqui? Todas as bestas estão sob a autoridade do homem. Não existe nenhum animal que seja mais forte no sentido de sobrepujar o homem. Nós podemos matar todos os animais. Tubarões, baleias, ursos e leões. Nós temos, de fato, que criar leis para proteger predadores. Se nós não criássemos leis para proteger esses animais, nós não teríamos mais leões, nós não teríamos mais baleias, é possível que nós não tivéssemos mais tubarões. Nós temos que criar leis, por quê? Porque nós temos domado toda a natureza, não domesticado, mas domado. Mas olha só, versículo 8, Tiago. Mas nenhum homem pode domar a língua. Está dizendo que a maioria dos homens, está dizendo que nenhum de nós, que nenhum homem tem autoridade sobre a sua própria língua, tem poder para controlar a língua. O poder para controlar a sua língua não é humano. Não é humano, não vem de você. Nenhum homem. A palavra nenhum é uma palavra absoluta. Apenas Deus pode usar. E Deus aqui inspirou Tiago para usar essa palavra. Eu posso destruir o meu ministério com palavras. Eu posso dizer algo aqui? Qualquer pastor pode destruir o seu ministério. Qualquer professor pode destruir o seu ministério. Eu posso dizer algo aqui e na próxima aula não vai ser eu que vai estar aqui. Mas o irmão Marcelo, pastor Alex não está mais aqui porque ele disse aquelas coisas. Mas eu pedi desculpas. Tudo bem? Pedi desculpas. Mas não pode continuar. Todo homem pode destruir o seu ministério. Toda mulher, todo homem pode destruir o seu casamento. Pode destruir a sua carreira. Pode destruir a sua reputação, a sua credibilidade com a sua língua. Palavras são poderosas. Aquilo que Tiago diz, pronto para ouvir, tardio para falar. O potencial da nossa língua. No versículo 9, ele fala sobre algo tão prevalente em nossas igrejas. Ele fala sobre a duplicidade da nossa língua. Ele diz, com a nossa língua nós abençoamos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Domingo de manhã, nós estamos cantando no coral, cantando na igreja, ensinando, aprendendo, dizendo amém. E nós chegamos em casa e nós amaldiçoamos a nossa esposa. Nós amaldiçoamos o nosso marido, os nossos filhos. Versículo 10, Tiago diz, isto é um absurdo. Ele diz, como que pode da mesma fonte sair água doce e água amarga? Como que pode uma figueira produzir azeitonas? Paulo está dizendo o quê? Que pelo seu fruto você é conhecido. O que ele está dizendo aqui é perturbador. Está dizendo que a língua é destrutiva, que o controle sobre ela não pode vir do homem, não vem de você, não vem de mim. Ele está dizendo que essa duplicidade é abominável diante de Deus. Terminando, como que nós podemos chegar aqui a uma conclusão sobre toda a questão? 1 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios, ou melhor, estou em 1 Coríntios. 2 Coríntios 10, 5. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz. Destruindo argumentos e toda o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus
e levando cativo todo entendimento à obediência de Deus. Todo entendimento. Você se lembra que eu disse que nós queremos ser compreendidos? E que essa compreensão ocorre quando nós estamos prontos para ouvir? Eu estou costurando agora essa palestra com a palestra da semana passada. Então, nós queremos ser compreendidos. Nós queremos ser ouvidos. É isso que Tiago nos disse no capítulo 1. Quando nós estamos prontos para ouvir e tardios para falar, o que ocorre entre uma coisa e outra? O ouvir e o falar. Ocorre a compreensão. Ocorre o entendimento. E quando isso ocorre, você não está pronto ainda. Porque aqui Paulo fala em 2 Coríntios 10, 5, que nós precisamos levar todo conhecimento cativo. Cativo ao Senhor Jesus Cristo. Lembre-se dos dois poderes. Dois poderes em sua vida. O poder da sua língua e o poder de Deus. Entregue o poder para Cristo. É o que nos diz 2 Coríntios 10, 5. O poder para Cristo. Quando entre o ouvir e o falar, você estiver construindo conhecimento, entendimento, você precisa levar cativo, preso, em submissão, este conhecimento, aquilo que você tem de Cristo em sua vida, das palavras de Cristo em sua vida, do relacionamento de Cristo em sua vida. Romanos 6,19. Apresentai os seus membros para servirem a justiça. Apresentai os seus membros. E qual que é o membro, de acordo com Tiago, mais importante? É a língua. Então, se nós temos que apresentar os nossos membros, apresentar as nossas mãos, nossos pés, nosso coração, todos os nossos membros e órgãos para Deus, qual que deve ser aquele que nós devemos considerar com maior importância? Que membro nós precisamos priorizar nessa apresentação, levando em submissão a língua? Nós precisamos orar orações diferentes. Nós precisamos orar assim: Senhor, eu entrego a minha língua, os meus membros a Ti. Nós não oramos assim. Nós precisamos começar a orar: Senhor, me ajude a estar pronto para ouvir e tardio para falar. Me ajude a apresentar os meus membros e a minha língua a Ti, o meu conhecimento em submissão ao Senhor Jesus Cristo. E quando você errar, não explique, não acuse, aceite responsabilidade pelo fogo que você começou em sua família, em sua igreja. Suas palavras importam. Então guarde as suas palavras. Mulheres, respeitem seus maridos com as suas palavras. Homens, amem suas esposas com as suas palavras. Pronto para ouvir, tardio para falar. Tiago nos diz: a nossa língua não pode ser domesticada como a besta. Não pode ser domesticada. Ela somente pode ser entregue. Entregue a Cristo. E Ele fará o resto. Deus abençoe.